Então a gente está começando nosso grupo de Kriya Yoga e meditação, é um satsang, né? Vamos começar cantando Guru Mantra, André? Mãozinhas vão Mudra. A gente entra em contato com a nossa respiração. A gente vai se presentificando, desapegando de tudo que está lá fora, trazendo a nossa presença, o nosso self para aqui agora. E na próxima inspiração, a gente inspira e canta o Guru Mantra, inspira. Om Kriya Bambaji Namahu. A gente vai começando. Hoje eu separei, né, nesse processo que a gente está de ler o livro do Babaji, Os 18 Siddhas, aos pouquinhos, né? Como eu falei, não é um livro que eu vou ler ele todo, né? Mas eu estou colocando algumas partes. Eu vou falar aqui nos primeiros minutos. Eu quero contar um pouquinho mais da história, né? Ler algumas histórias aqui de alguns outros praticantes ao longo da história que tiveram um contato também com o Nagaraj Babaji, né? Porque como eu acho que eu contei nos outros satsangs, esse objetivo de estar contextualizando a Kriya Yoga, quem que é o Babaji, quem que são os Siddhas, né, e tal, uma das questões que foram colocadas é que até o processo do Lahiri Mahasaya, quando no século XIX o Babaji manifesta para ele e que dá as iniciações para ele, ele começa a iniciar uma série de pessoas que aí a partir do Lahiri, do Yukteswar, do Yogananda e de outros foram iniciados ali pelo Lahiri Mahasaya. E aí tem a linhagem do Yogi Ramaya, né, que foi também um contato direto com o Babaji, que ensina o Satchidananda, Nagalakshmi, me ensina. Houveram em outros momentos, né, uns uns na Idade Média, em alguns séculos antes de Lahiri Mahasaya, que também tiveram contato com o Babaji, né? E hoje eu vou apresentar mais um, que é o Adi Shankaracharya, né? O Adi Shankaracharya, se você for ver aqui, ele viveu entre os séculos 8 e 9 depois de Cristo, ou seja, né, de 788 a 820, não 1000, 788 a 820. Olha o que é falado aqui um pouquinho. O Adi Shankaracharya, ele foi iniciado por Babaji em Kriya Kundalini Pranayama e Kriya Dhyana, Kriya Dhyana, né? O Kriya Kundalini Pranayama, eu não sei se já está claro, André. Kriya Kundalini Pranayama são os pranayamas. É o que a gente chama assim, a arte científica da respiração, né? A Kriya Dhyana, né? Que é a parte da Kriya ligado à meditação, é a arte científica da maestria da mente. Né? Então aqui o que está colocando é que essas duas partes do caminho quíntuplo da Kriya Yoga, né, o Babaji iniciou o Shankaracharya e obviamente, né, iniciou as outras também. É sempre bom lembrar, né, que o caminho quíntuplo, né, dentro da Kriya é os asanas, os pranayamas, a meditação, né, os mantras e Bhakti Yoga, né, que é a prática devocional. O próprio Babaji o revelou a Lahiri Mahasaya, que eu havia falado, né, que a Lahiri Mahasaya, a Sri Ramaya, seus discípulos diretos. Paramahansa Yogananda afirmou que Babaji iniciou realmente Shankaracharya em Kriya Yoga. Em carta a Hermanta Kumar Sen, de 11 de janeiro de 1952, Yogananda disse que
Govindapada, também conhecido como Govinda Jati, foi Siksha, né? Ciência da pronunciação relativa ao treinamento exterior, Guru, e Babaji, o Diksha, iniciação em yoga relativa ao treinamento interior, Guru de Sri Shankaracharya. Então são várias pessoas realmente falando que o Shankaracharya, deixa eu ver se eu estou falando, Shankaracharya, que ele realmente foi iniciado pelo Babaji e foi lá no século VIII, no século 8 e 9, né? Então foi bem antes do Lahiri Mahasaya, quase 1000 anos antes, né? Yogananda diz também que ficou recebendo esses fatos pelo seu próprio guru, o Sri Yukteswar, e pelo Swami Kebalananda, pelo Swami Keshabananda e o Swami Parabananda, e outros, tendo todos eles testemunhado que Lahiri Mahasaya dizia que Babaji foi o guru que ensinou as práticas espirituais secretas do yoga de Sri Shankaracharya, né? O Shankaracharya, existe um livro dele traduzido para português, com uma série de sutras, né, que ele vai falando. É um livro que a gente pode, no futuro, também estudar. Mas é algo assim, é um projeto, sabe? É um projeto que está aí. Mas como, por exemplo, igual, da mesma forma como os sutras do Patanjali é um projeto, mas eu estou aos pouquinhos introduzindo, porque eu também acho que fica muito pesado ficar só nesse livro. Então aqui a gente vai fazendo, né, umas práticas com sutras, né, com as meditações, com as práticas que ele coloca, e aos pouquinhos a gente vai chegando nos outros. O Adi Shankaracharya, falando um pouco da vida dele, ele realizou importantes reformas nas práticas religiosas hinduístas, com seus escritos, debates, peregrinações e a organização de 4 grandes mosteiros em Sringeri, no sul da Índia, em Dwarka, no oeste, Puri, no leste, e, eu não sei como pronuncia isso, Josrimati, no norte, além de uma série de outros centros, né? Em consequência de suas atividades, o budismo e várias seitas hinduístas desmoralizantes praticamente desapareceram na Índia. Só um pequeno parênteses aqui, que para quem for ver esse vídeo, nós não estamos falando aqui que o budismo em si, como um todo, é desmoralizante. Claro que não, a gente sabe da importância da profundidade, da honestidade, da verdade do budismo tibetano, do budismo zen, né, e do budismo na China, etc. Aqui está querendo dizer assim, lá tinha algumas práticas budistas e hinduístas que eram desmoralizantes, né? E ele fala assim, ó, dentre essas práticas imorais realizadas nos templos, como sacrifícios de animais, foram praticamente eliminadas. Então, Shankaracharya foi uma pessoa que ajudou nesse processo. Tanto é, por exemplo, diferentemente da África, né? A África ainda tem muitos processos religiosos, processos de práticas espirituais, que têm processo de sacrifício, não só animais como humanos, até hoje, nos dias de hoje, no pleno século XXI. Né? Eu sei de um caso, André, só para você ter uma noção, eu tenho um amigo que ele faz parte de uma dessas sociedades, entre aspas, secretas, né? Como tem os Rosa Cruzes, que tem muito aqui em Lafayette, como é que chama? Maçons, etc. Ele é Rosa Cruz. E ele fez uma expedição à África e ele também é músico, né? E ele disse que teve uma noite que ele estava num local, eu não lembro se era uma selva, um lugar, mas era um lugar rural, assim. E ele ouviu uns tambores, né? E ele achou muito bonito e ele acordou e foi embora seguir. Aí parece que um guia estava acordado, o guia foi atrás dele e falou assim, olha, não vai lá não. Esse tambor que está tocando aí está tendo um ritual xamânico de sacrifício humano. Não pinta lá não é para você estar lá não. Né? Então esse tipo de coisa ainda existe. O Shankaracharya,
o que está falando aqui que ele ajudou muito a eliminar esses processos na Índia. Na Índia eu não ouço muito isso, né, das pessoas, não sei se ainda existe. Alguma coisa fechada sempre deve ter, né? Com sua definição clara e racional da filosofia monista, ele também gerou uma intensa atividade intelectual entre os pensadores hindus no decorrer dos séculos subsequentes, né? Adi Shankaracharya pregava que o caminho do sannyasi é o renunciante, ok? Esse aqui é o ponto principal que eu queria ler para nós aqui hoje, que eu estou falando do Adi Shankaracharya. Ele falava que o caminho do sannyasi, que implicava celibato vitalício, ascético e renunciante, devia limitar-se àqueles poucos que podiam viver assim harmoniosamente, né? Celibato ou não prática sexual, ok? Né? Vitalício, ascético e renunciante, ascético no sentido do asceta, daquele praticante. Então, ele fala, isso, muitas tradições até hoje, né, coloca como uma questão sine qua non. O Adi Shankaracharya, ele já não colocava dessa forma, como, esse é o link que eu quero fazer, como o Babaji também não coloca, né? Eles não encorajam nós ao processo de celibatarismo. Agora, vamos supor, como o Adi Shankaracharya fala, tem pessoas que realmente é um processo para elas isso, né? Tudo bem, flua, né? Mas ele já entendia que poucos podiam viver harmoniosamente com essa condição, ou seja, a maioria vive na base de repressão, etc., né? Eu pude presenciar uma coisa na Índia que, que eu achei muito interessante, assim. A Índia, ela é um país que é bastante homofóbico, assim, né? Eu nem falo que é bastante, não tem uma proteção contra os gays, esse tipo de coisa na cultura deles, né? Isso é um preconceito. Então, obviamente, a repressão é gigantesca. Imagina lá o quanto que deve reprimir para os homens casar com mulheres, etc. Quando eu fui, tinha um criabã, amigo nosso, que ele era e ele tinha todo um... Ele tem uma feminilidade na forma dele de manifestar, né? Até os traços dele é meio andrógeno, sabe? Você olha assim direito, você fica em dúvida se ele é homem ou se ele é mulher. E eu e umas amigas observavam que quando ele andava, muitos homens olhavam para ele com muito desejo. Uns olhavam com estranheza, mas uns olhavam com desejo. E eu pude perceber em alguns templos, em alguns plenos, em alguns ashras, que existiam, às vezes, devotos que estavam ali, né, praticantes, né, que, na verdade, tinha todo um trejeito mesmo de ter uma propensão mais à homossexualidade. Não estou falando de celibatarismo aqui, mas que esse indivíduo é colocado dentro de uma vida monástica, né? E que muitas vezes deve gerar muitos problemas. Como acontece na Igreja Católica, acontece em muitas tradições, né? Onde os indivíduos são colocados nessa situação e acaba tendo escândalos de abuso, né, e tal. Então, o Adi Shankaracharya, ele de alguma forma já olhou isso. E olha o que ele recomenda, ele fala assim, ó, então, né, ele falava, né, que poucos podiam viver nessa condição harmoniosamente. E que a vida de chefe de família, que cumpre os seus deveres com dedicação, mas sem apego, né, era o caminho ideal de realização do divino para a grande maioria, né? E aí, a gente está entrando numa questão que é a questão dos karmas e yogis, né? O karma yogi, o Babaji, essa é uma das coisas que a gente aprende em Kriya Yoga, né? É o yogi no mundo, entende? A gente está aqui no mundo. A gente está aqui no mundo, o que é bastante falado, que o Babaji prescrevia e falava para as pessoas que não era para a gente ir para a montanha, ficar recolhido na montanha, que era para a gente fazer a nossa sadhana, a nossa prática espiritual em meio às pessoas, em meio ao mundo. Não estou dizendo que essa não é uma prática importante. Ela também é, mas existe o contexto, né? Tem momentos que é muito importante a pessoa fazer o recolhimento, talvez vai ser necessário, talvez vai ser anos, né? Também não quero aqui trazer nessa satsang aqui de hoje,
falar assim, eu vejo uns jargões que falam assim, tá na montanha é muito fácil, eu quero ver resolver aqui. Na minha opinião, em nenhum dos dois lugares é fácil, sabe? Tá na montanha também é muito difícil, porque lá você vai ter muito menos estímulos se você é uma cultura, né? Se você é uma pessoa que tem muito apego a coisas aqui, imagina uma pessoa muito apegada à questão sexual, ou uma pessoa muito apegada à questão de prazeres, de comodidade, de conforto, etc. Como que ela vai ficar bem na montanha? Não é tão simples assim, não. Pelo contrário, pode ser até muito mais difícil. Mas o que é colocado, agora em contrapartida, o contrário, o que é colocado que muitas vezes você também, por exemplo, você vai num lugar onde não tem muitas interferências, muitas intervenções, e você está ali numa sadhana, né, que é o sadhaka, o que pratica sadhana, que tem prática espiritual. Você está numa sadhana, às vezes não tem muitas coisas para te testar, caminhos de provas, né? Existem menos estímulos para te testar, menos coisas das quais vai te estimular a desejo de qualquer natureza que seja. Então, nesse sentido, quando a pessoa está recolhida, para ela aquilo ali é uma vantagem. Aí lá, nesse sentido, vai ser mais fácil. Mas se aquilo não foi verdadeiramente superado, quando ela vem para cá, ela cai. Logo, por isso que é importante a vida em meio ao mundo, porque você está tendo muitos testes o tempo inteiro, né? E quando... Provocado, né, o tempo todo. Hã? Você é provocado o tempo todo. De todas as formas, com raiva, com violência, com desejo, com ilusões. Você vai ser feliz quando você tiver tal coisa, etc, etc. O tempo inteiro fica criando, né, essas imagens na nossa mente, esses projetos, etc. Então, quando o Adi Shankaracharya fala isso, eu acho assim uma fala muito ousada, né, para o século VIII, né, dentro de uma vida monástica ali de praticantes, né, de falar assim com eles, o que, na minha opinião, eu acho que é o que a Igreja Católica já devia ter feito há muito tempo, né? Porque agora a gente entende que tem toda uma coisa capitalista por trás, porque padres divorciando vai ter que dividir bens, é aquela velha história que a gente sabe. Mas, assim, é um caminho, é mais caminho do meio isso. Porque você entende a sua configuração, a sua natureza, o que você dá conta, o que você não dá conta. E o que eu acho interessante que o Babaji coloca, né, que é colocado, né, sobre a questão do Karma Yoga, é que você pode sim estar operando na vida num contexto com tanta diversidade, tão heterogêneo que a gente está vivendo, e mesmo assim ser um grande praticante, né? Nesse sentido, se você começa a entender que essa bagunça toda é um grande laboratório e é um grande teste, tá aqui também é muito rico. É um caminho de provas o tempo inteiro. Então, é uma boa forma de praticar, entende? Eu acho essa contribuição dele muito boa, assim. A palavra Karma Yoga também, para que isso não fique batido, passe batido, a palavra Karma Yoga, ela também está muito ligado o entendimento dela também é assim, é a ação desinteressada, né? Eu já falei isso, assim, é uma coisa que Krishna deixa para Arjuna, que é a questão da ação sátvica, né? A ação rajásica é aquela ação que ela está muito, uma ação rajásica é uma ação muito interessada, você fica querendo algo em troca, né? É muito o que a nossa cultura nos educa, né? A nossa cultura nos coloca sempre como se o mundo tivesse que nos oferecer algo. Então a gente tem que buscar no mundo as coisas que a gente quer. Então o tempo inteiro você meio que age como um vampiro, né? Você está o tempo inteiro querendo as coisas do mundo, das pessoas, etc. Essa seria uma ação mais rajásica. Uma ação tamásica é aquela inação, é quando a preguiça te toma, né? A procrastinação, você não consegue fazer o movimento necessário e tal. Até a ação tamásica, ela também pode ser interessada, né? A pessoa que se faz de vítima, para que o outro ajude, etc, etc. A ação sátvica, ela está mais ligada com Karma Yoga, a ação desinteressada. É aquele raciocínio, né, de você estar oferecendo para o mundo. É o raciocínio de ofertar. Óbvio, aí você fala assim, poxa, mas nessa lógica, então, eu nunca vou fazer nada por mim.
Não, você pode fazer por você também, porque existem as coisas operacionais. Talvez você vai precisar casar, talvez você vai precisar construir uma casa, talvez você precise ter um emprego para você pagar suas contas. Tá tudo bem, mas assim, mas é, que é aquela coisa de o trabalho, as nossas questões, não ser o resultado delas não ser um fim, mas é a mera consciência de como eu opero no mundo. Por exemplo, eu opero no mundo porque eu gosto de falar essas coisas, eu gosto de dar aula de meditação, gosto de dar aula de yoga, e por uma questão sistêmica, eu faço isso virar um retorno para que eu viva através disso. Mas que essa é a consequência do processo. Né? Essa pode ser uma forma de ser uma ação sátrica, né? Uma maneira de você fazer. Então, o que é colocado assim na Kriya Yoga, que isso é encorajado a gente praticar essa ação de Karma Yoga, essa ação desinteressada, de estar no mundo operando no sentido de ofertar, de levar benefícios, né? E é sempre bom lembrar que o raciocínio de levar benefícios aos outros não é deixar de levar benefício para nós também. É um raciocínio que todos levam benefício. Então, por exemplo, uma coisa que eu penso muito assim, até no âmbito mesmo, quando a gente entra no âmbito assim profissional, você leva benefício para o outro, mas naquela troca todos ganham também. Agora você faz independente se você também vai ganhar ou não, entende? Sei lá, nos relacionamentos entre os companheiros, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando a felicidade vir através do outro. Não, vá no sentido de ofertar para esse outro, né? E que nessa relação, harmoniosamente, os dois passam a ofertar e caminhar juntos. Essa é um tipo de caminhada espiritual, né? Dos companheiros, do matrimônio espiritual, né? Então, eu entendo que um pouco do que o Adi Shankaracharya estava querendo colocar aqui, ele está muito ligado a esse ensinamento, né? Que a partir do momento que você vai operar no mundo como um homem comum, uma mulher comum, você vai interagir com essas forças todas, né? Desse mundo, né? De ter filhos, pagar contas, casar, ter desejos, etc, etc. Porém, você vai fazer isso com uma prática, né? Uma prática espiritual. Você vai transformar todos os seus processos em práticas espirituais, né? Isso é muito rico. Quer falar alguma coisa, André? Não. Não? No budismo tibetano, esse é o voto dos bodhisattvas, né? Levar benefício para todos os seres, né? Então, é o raciocínio de ofertar. O quanto que isso poderia mudar muito a nossa educação se a gente ensinasse isso desde a infância, né? Porque a nossa cultura, ela ensina as crianças lutarem pelas coisas que elas desejam e que elas querem conquistar, ou seja, falta coisa para você e você vai atrás daquilo que te falta, né? Não existe uma educação, assim, claro que existe modelos aí, né, que pessoas pensam diferentes, mas como estabelecimento geral, assim, né, como um paradigma geral de educação, onde você ensina para o outro que que ao invés de ele esperar do mundo, é o que ele vai ofertar para o mundo. Isso muda em tudo. Imagina se as pessoas entram em relações, o que eu tenho para ofertar para essa relação, Completamente. né? É outra, né? O que eu tenho para ofertar no meu emprego? O que eu tenho para ofertar quando as pessoas sentam para conversar comigo? Talvez seria assim, é o que faz toda a diferença, né, das relações. É Faz muito. uma coisa que eu acho que faz a gente, que eu acho não, que eu percebo que realmente ajuda muito no processo de fazer com que a gente desenvolva bastante o Karma Yoga é quando a gente faz trabalhos voluntários, né? Eu já percebi na minha experiência, André, muito assim, o quão que as minhas ações estavam bastante rajásicas, ou seja, eu só fazia esperando algo em troca. Então, isso era um terreno para plantar a sementinha da ganância, por exemplo. Aí que eu comecei a ficar ganancioso, porque aí você quer mais, porque através disso eu posso fazer isso, e tal, 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 e tal, tal, tal. E de repente eu comecei a me perceber, eu me toquei que eu estava me perdendo. A essência, que era simplesmente ajudar,
aquilo estava morrendo, se esvaindo. O egoísmo estava imperando. E que ao eu fazendo isso no trabalho particular, e ao eu reforçar meus trabalhos voluntários, que eu faço há muito tempo, eu comecei a perceber que eles estavam me lembrando dessa magia de ir para o outro de maneira desinteressada, porque naquele trabalho não tinha nada, não tinha nada em troca. Era simplesmente uma oferta. E aquela energia, ela voltou a operar em mim no meu trabalho profissional, que por mais que tinha uma troca, mas entender que essa troca também, nesse caso, quando a intenção não é só essa, é uma troca de uma recíproca valorização entre os dois indivíduos, que isso também é importante, né? É uma coisa que eu falo muito aqui dos trabalhos de contribuição voluntária, né? Que a gente coloca assim, por exemplo, o trabalho de contribuição voluntária, é, ele tem uma generosidade porque ele não coloca empecilhos para a pessoa vir. Ele não está falando assim, você só vai se você tiver tanto, né? Mas por que é mais maduro pedir uma contribuição, como no budismo faz, né, passar a tigela, do que não falar nada? Porque você está criando a possibilidade de o outro trabalhar a generosidade dele. Porque quem está ofertando está sendo generoso contigo. Ele está ofertando o tempo, o estudo, o espaço, a luz, a água, o jardim, etc, etc. Por que você não pode contribuir? Entende? Mas é de uma maneira livre. Então, isso, em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem está captando vai entendendo como que as coisas operam. E esse mundo, ele opera nessas trocas. Embora muito rajásicas ainda, gananciosas, mas elas também podem operar de outra forma, né? Como você falou, vai mudando todo o paradigma, né? Você passa a esperar, você não espera do outro o que eu tenho para oferecer, né? É claro que existem muitas desarmonias quando não há as trocas, né? Porque senão um passa a ser vampiro do outro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de levar benefício para as pessoas, a troca é que realmente a coisa possa manifestar de alguma maneira, embora você não crie expectativa. Mas você leva benefício pensando que isso pode ajudar. É um tipo de expectativa, sim. Eu acho que é uma energia tão forte, né? Essa de você oferecer sem qualquer expectativa, que acaba que você obtém a reciprocidade. Sim, de alguma forma. De alguma forma. Na maioria, eu acho. Eu vejo de alguma forma, sim, cada vez Você mais. inspira o outro a fazer o mesmo. Assim. Ainda que timidamente, ainda que. Eu acho que você leva o outro a ter esse tipo de atitude também. Sim. É o mais do que a fala, é o exemplo, né? É um exemplo. Quando a gente faz a reunião aqui, assim, né? As quintas, como a quinta é o único dia que eu estou tendo livre, né? As quintas, por causa não tem nada lá, as quintas o espaço está sendo ofertado um ambiente de ensinamentos. Ora com a Kriya Yoga e meditação, ora com o budismo tibetano, né? E muitas vezes a gente senta aqui, por exemplo, essa é a primeira vez que está mais vazio essa reunião. E do budismo já aconteceu de não vir ninguém, aí só está eu e a Joseli, né? E como a gente fala, a gente assim, olha, eu estou ofertando isso para o universo, né? Eu tenho um cuidado de filmar, porque eu acho que isso pode vir a trazer benefícios para outras pessoas depois no futuro. Uma pessoa que às vezes se inscreve no canal lá e depois ela pode continuar, né? Falar, estou gostando dos vídeos, deixa eu ver mais. Então tá ali sendo ofertado, né? Então é isso. Você começa a sair daquela perspectiva assim de esperar das coisas, né? Eu gostei muito de uma fala que a Carol falou do Lama Santen no curso de budismo tibetano aqui, de budismo e meditação, que ela falou assim, quando você não espera que vai dar certo, nada pode dar errado, sabe? Você não está esperando que vai dar certo. Né? Eu achei muito boa essa frase, você não está esperando que vai dar certo, não pode dar errado. Então, assim, você faz, você oferta, né? A questão é ofertar, né? E não é fácil, né? Porque entra as nossas sombras, os nossos egoísmos, eu quero do meu jeitinho, papapá, né? Nossas necessidades. Nossas necessidades. André, 7,15 ou 7,5 que você falou? 7,15. 15? Tá. Tá
Então, a gente vai meditar, né? A gente vai fazer uma... Eu tinha separado um sutra, melhor não fazer, porque eu teria que explicar o sutra e tal, né? Vamos fazer a meditação do Tratak, do objeto fixo, que a gente fez até mais cedo hoje. Vamos fazer com o foco do... O foco o foco do Vitarka Samadhi. É aquele que a gente vai focar no objeto, um objeto físico, pode ser uma imagem de um mestre, alguma coisa assim, e a gente vai deixar operar naturalmente as reflexões e intuições para que a gente acesse o Buda e o corpo intuicional, mas que ele se manifeste sem que a gente raciocine nada. A gente não vai racionalizar, é algo ligado à intuição. Então você apenas foca no objeto, focar no objeto com reflexão intuitiva. É o que surgir reflexivamente ou intuições naturais. O Marshall Govindo, o professor Satchidananda, ao ele comentar esse sutra do Patanjali, ele fala que nós estamos lidando aqui com materiais do supracognitivo, da além da cognição. Né? Ciro Aurobindo, um santo indiano, chamava isso de supramental. Ok? A gente vai fazer essa prática, 16 pranayamas. E aí a gente entra. Aí quando eu tocar o sino, você retorna, ok?
Mambaji Namahu. Que as bênçãos dessa nossa sadhana, desse nosso encontro, possam reverberar nos 4 cantos desse planeta. E que toda essa energia vá até o coração dos que ainda não se despertaram, dos que estão na iminência de se despertar e dos que já estão despertos. Assim seja, assim será. Namastê. A gente vai voltando aqui agora.